Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse. Hoje nós vamos tratar o capítulo de número 4. Peço para você que antes de começarmos o estudo, você pegue a sua Bíblia Sagrada, porque nós estamos fazendo um estudo exaustivo do Apocalipse. Em qual sentido? No sentido que nós estamos praticamente vendo capítulo por capítulo, versículo por versículo. O objetivo desse estudo é clarear, embora o Apocalipse não seja um livro fácil, é um livro de muita simbologia, não há uma opinião definida sobre diversos assuntos, existem diferentes interpretações, e não é meu objetivo aqui trazer uma opinião e é essa opinião que é a certa, de maneira nenhuma. Eu sou uma pessoa que eu tenho bastante livro, estudo há muito tempo a respeito do Apocalipse, e aqui eu vou dar algumas opiniões, vou trazer as diferentes opiniões que tem, mas o objetivo é mostrar só que o Apocalipse não é um livro para nós termos medo. Lembremos que no capítulo 1, Jesus mesmo diz, bem-aventurado aquele que lê, que ouvem as palavras desta profecia, né? O apóstolo João, na realidade, né? Quando fala, e Jesus mostra que não há o porquê temer o livro do Apocalipse para aquele que é salvo em Jesus Cristo, certo? O capítulo 4, ele é uma ponte, o capítulo 4 e o capítulo 5, com os 3 primeiros capítulos tem a ponte capítulo 4 e capítulo 5, que nós vamos ver na próxima aula, de todos os demais livros do Apocalipse. Aqui, na visão pré-tribulacionista, que é aquele que acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação, nós vamos ver que a partir desse capítulo, a palavra eclésia, eclesia, no grego igreja, não aparece mais. Até o capítulo 22, não aparece mais a palavra igreja, o que supõe-se que a igreja já estará com Jesus no céu. A grande realidade também é que o Apocalipse é um trato face a face de Deus com o seu povo, Israel, onde grande parte não o aceita como seu Senhor e Salvador, e vai ver que realmente aqueles a quem eles rejeitaram era o Messias prometido, e também tratar com os adoradores da besta, os adoradores do anticristo. Então o capítulo 4 e a próxima aula, lembremos que nas aulas passadas nós vimos as 7 igrejas do Apocalipse, e nós temos a partir de agora uma ponte, essa ponte é importante. Portanto, já está com a tua Bíblia aberta? Vamos começar então? Começa assim. Nós vemos agora uma visão do trono e da majestade de Deus. O capítulo 1 começa, capítulo 4, verso 1 diz assim: Depois destas coisas, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando, chamou-me: Sobe até aqui, te revelarei os eventos que devem ocorrer depois disto. É interessante, né? Porque o capítulo 3 termina com a igreja de Laodiceia. Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Ou seja, uma igreja onde a porta estava fechada para Cristo. Agora a visão de João não é mais aqui na terra. A visão é uma visão celeste, uma visão do céu. E ele olha para o céu e vê uma porta aberta. E quando ele vê uma porta aberta, uma voz diz para ele, sobe aqui que eu vou te revelar as coisas que hão de acontecer. Quem é essa voz? Quando nós vamos em Apocalipse, no capítulo 1, verso 10, essa voz de muitas trombetas, essa voz é aquele que venceu. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que agora chama João para subir até os céus e ali revelar para ele as coisas que haveriam de acontecer. A questão do céu é muito interessante, né? Porque nós não sabemos bem ao certo onde fica o trono de Deus. Nós temos o apóstolo Paulo tendo uma visão e dizendo que foi levado ao terceiro céu, que seria onde estava, né? Ali,
talvez o trono de Deus, o paraíso, né? Mas quando você vai estudar a literatura judaica, ela fala em muito mais céus, ela fala em 7 céus. Tem até uns escritos judaicos que falam em 962 camadas até chegar ao trono de Deus. Mas boa parte da literatura judaica fala sobre 7 céus. Eu acredito, conforme a Bíblia, que fala em terceiro céu e que o terceiro céu é onde está o trono de Deus. O primeiro céu é o nosso céu que nós vemos, o segundo céu, né, o dos astros, o terceiro céu é o trono de Deus, né? Mas isso é uma coisa que eu não bato o martelo, porque a Bíblia tem só o relato de Paulo falando sobre isso. Para você ter uma noção, na literatura judaica, quando fala de 7 céus, diz que o primeiro céu é onde estão os astros, as estrelas. Olha que interessante como é alguma parte da literatura judaica. Na segunda estão os apóstatas, aquelas pessoas que morreram sem Cristo e estão aguardando o julgamento do último dia, estariam no segundo céu. No terceiro céu estaria o paraíso, um local lindo, aquele que geralmente quando nós vemos em filme, né, do paraíso, um local lindo, com riachos, com córregos, com lindas árvores e por aí afora. O quarto céu, onde estaria o sol. O quinto céu era o céu dos gigantes, a habitação de gigantes. O sexto céu é o lugar de habitação dos anjos. E o sétimo céu seria onde estaria o trono de Deus. Mas aqui é uma literatura mais relacionada à Cabalá, né? Que eu particularmente não acredito em relação a isso. Então, o capítulo, verso 1, a voz diz, João, sobe aqui que eu vou te revelar algumas coisas. E nós vamos para o verso 2. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. O livro de Apocalipse é um livro que fala muito sobre urgência. Nós vamos ver muito imediatamente, urgente. Para você ter uma noção, as palavras hão de acontecer, imediatamente, urgente, aparecem só 5 vezes no grego no Novo Testamento. Só no livro de Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, aparecem as palavras de urgência, de imediatismo, 65 vezes. Então João diz assim, ó, imediatamente quando a voz falou comigo, eu já estava no céu, eu já estava pronto para ver. E aqui é importante para quem estuda. Por quê? Porque aqui desmistifica muito dos livros apócrifos, pseudepígrafes, como o Apocalipse de Baruque, de Enoque, o Testamento de Abraão, onde nesses livros a pessoa, para chegar até o céu, ela tinha que ter senhas, ela tinha que ter códigos, não era fácil chegar até o céu. João simplesmente na Bíblia diz aqui, uma voz me chamou e quando viu eu estava no céu. Então aqui desmistifica esses livros que tem aspectos históricos até interessantes, mas que trazem muita confusão se não for lido por uma pessoa que tem uma certa maturidade. E aqui nós temos uma visão do trono de Deus, do trono divino. Pouquíssimas pessoas viram e tiveram uma visão do trono de Deus. O verso 3 diz assim, aquele que estava sentado tinha fisionomia semelhante a pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris parecendo uma esmeralda. Ou seja, João teve uma visão do trono divino, onde pouquíssimos na Bíblia tiveram. Nós temos o caso, né? Moisés, o profeta Micaías, o profeta Isaías, Ezequiel, nós temos Daniel, nós temos Estevão, né? Quando está sendo apedrejado, eis que vejo os céus abertos. Ele teve aquela visão do trono e assentado, né? Ao lado estava aquele que morreu por nós, Jesus Cristo. Então João tem agora essa visão desse Deus que governa todas as coisas. E interessante, né, que diz que é semelhante a pedras preciosas. Talvez a coisa mais linda que João poderia comparar naquele momento eram pedras preciosas, o brilho das pedras preciosas. E diz que sobre o seu trono estava o arco-íris, talvez simbolizando a misericórdia de Deus. Porque o que é o arco-íris? O arco-íris, hoje tão deturpado, né, na realidade foi um pacto que Deus fez com Noé, que a terra não seria mais destruída pelas águas. E agora nós vemos o trono de Deus e um arco-íris ao redor dele. Só que tem uma diferença, e uma diferença gritante. Enquanto que o arco-íris noeico, na época de Noé, foi depois da tempestade, aqui nós vemos o arco-íris aparecendo
antes da tempestade, porque os próximos capítulos começam o juízo de Deus sobre a terra. Mas mesmo durante o Apocalipse, Deus ainda continua sendo misericordioso. Deus ainda dá oportunidade para aqueles que agora não através da graça, mas através das suas próprias vidas, e isso não vai ser fácil. Existem pessoas que pensam o seguinte: bom, se eu não for para o céu na primeira leva, no arrebatamento, depois é só eu dizer que eu não aceito a besta. Mas se na época da graça, onde você recebe, tem essa oportunidade de graça, você não faz isso? Você acha que quando tudo estiver difícil, quando você não tiver mais o que comer, não tiver mais o que vestir, estiver em perigo, espero que com ninguém da tua família, né? Estiver em perigo, você acha que você não vai acertar a marca da besta? Se você não aceitou agora na graça, você acha que vai aceitar quando a provação vier com tudo para cima de você? Então cuidado, você que brinca de ser cristão, você que brinca de ser discípulo de Jesus. Esse dia está chegando, está mais próximo do que você pode imaginar. Então, nós temos aqui a visão do trono de Deus, né, que era semelhante ao diamante, né? Algumas traduções dizem o jaspe e o sardônio, e aqui remete, né, depois a primeira e a última pedra que tinha, né, no colar de pedras, nas 12 pedras, as 12 tribos do sacerdote, né? Eram pedras brilhantes, pedras bonitas, e João pega esse brilho e ele traz para mostrar o trono de Deus. E aí diz assim, verso 4. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Via sentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco com coroas de ouro na sua cabeça. Aqui existem diferentes interpretações. Talvez a interpretação mais comum é que dos 24, 12 representam as 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos, representado, né, o Novo Testamento. Então, as 12 tribos, Antigo Testamento, 12 apóstolos, 12 Testamento, Novo Testamento, 12 mais 12, 24. Essa é uma visão, que estão agora na sua plenitude, a representação do Antigo Testamento e do Novo Testamento, agora na sua plenitude, com coroa na sua cabeça. Existem também uma outra interpretação, que aqui representa a igreja na sua plenitude, no sentido que a igreja arrebatada agora recebe a sua coroa. Existe também uma interpretação que aqui são anjos, embora essa interpretação é muito fraca, até porque a palavra ancião no grego é presbítero, a coroa Stéphanos, né? E nós não vemos anjo com coroa, nós não vemos anjo recebendo, né? Tudo sentado em tronos. Não, isso é reservado aos vencedores, aqueles que e um dia, né, Jesus inclusive nas igrejas diz, eu permitirei que você se assente comigo no meu trono. Então existem diferentes interpretações. Existe uma outra interpretação também bem estapafúrdia que diz que esses 24 são 24 seres de outras galáxias que não comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e por isso não tiveram pecado. Então, existem 4 teorias. A primeira, mais comum, que eu particularmente acredito, que é representando o Antigo Testamento nas 12 tribos e o Novo Testamento com os 12 patriarcas. Também aceitável a visão completa da igreja, agora vencedora no arrebatamento. A terceira visão, que eu particularmente não acredito, que é a visão anjos. E quarto, pior ainda, que são seres de outras galáxias que não comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o verso 5 diz assim, do trono emanavam relâmpagos, vozes, trovões. Perante eles estavam assentados 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus, né? Então o verso de número 5, que fala sobre vozes, trovões, isso era muito comum, né? No Monte Sinai, quando Deus falava com Moisés, as pessoas lá embaixo ouviam o quê? Ouvia vozes, trovões, rajadas, que é mostrando exatamente nessa presença divina no lugar. E esses 7 espíritos, nós já vimos nas primeiras partes do Apocalipse, que representam o Espírito Santo, a figura do Espírito Santo na sua totalidade, certo? Aí nós vamos para o verso 6, que diz, e diante do trono ainda havia algo semelhante, como um mar de vidro, translúcido como um cristal. No centro circundado do trono havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como nas suas costas.
Esses seres viventes, né, irmãos, existem diferentes interpretações, mas é muito parecido com os querubins na visão de Ezequiel, lá pelo capítulo 10. Depois você lê em casa como tema Ezequiel, se eu não me engano, capítulo 10, do verso 10 até o verso 20, 22 por aí, são visões semelhantes, os querubins, que têm diferentes asas, e é uma visão bem interessante, né? Talvez aqui são querubins, outros acreditam que são seres desconhecidos aqui nesta terra. Eu particularmente acredito que no céu existem seres que nós nunca vimos aqui nesta terra, inclusive anjos, né? A gente tem aquela visão barroca de anjo, né? Aquele menininho com duas asinhas e uma carinha de humano e por aí afora. Irmãos, se nós víssemos as visões de Ezequiel, se nós víssemos alguns anjos, na realidade nos trariam pavor. Depois você lê Ezequiel. Então existe uma possibilidade desses seres viventes serem Ezequiel, até porque o que eles vão executar depois é característico dos querubins, quando nós lemos no livro de Isaías. Tá? Aí diz assim, o primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como de um homem, e o quarto parecia uma águia em pleno voo. Ou seja, cada um representando algo. Alguns acreditam que o verso de número 7, essa representação, talvez seja a representação dos 4 evangelhos. O primeiro, o leão, não é à toa que o evangelho de Mateus é aquele que representa Jesus como rei, como leão da tribo de Judá. O segundo, como o touro. O touro é um animal que serve para quê? Aqui, touro, algumas traduções trazem boi, bezerro, é um animal de carga, é um animal que leva a carga. O Evangelho de Marcos mostra o Jesus servo, o Jesus que tem que carregar a carga da humanidade, o Jesus sofredor. O terceiro diz, semelhante ao Filho do Homem, que representaria o Evangelho de Lucas, que é o que melhor mostra Jesus como homem. A humanidade de Jesus é melhor representada no Evangelho de Lucas. E o quarto representando uma águia, ou seja, o animal, a ave mais divina, a ave que voa sobre as demais, que é o Evangelho de João, que mostra o Jesus divino. Então, talvez essas quatro representações representem a totalidade do Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? É muita simbologia, existem diferentes interpretações, mas uma das interpretações também é essa. Existem interpretações também que falam exatamente mostrando a grandeza do trono. Por quê? Porque o leão é o mais forte dos animais, o touro é o mais forte dos rebanhos, a águia é a mais forte das aves, o homem é a coroa da criação, né? E aí para mostrar a força, a centralidade da força que tem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele continua dizendo o seguinte, cada um desses seres tinha 6 asas, e aí nós vamos, quando nós pegamos, né, a visão lá de Isaías, também lá falando em Ezequiel, né? Ou seja, falando sobre os querubins, descreve exatamente isso. Cada um desses seres tinha 6 asas, repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamavam sem cessar: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é e há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamavam glória, honra e graça àqueles que estavam assentados no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostravam diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder, porque Tu és o Criador de tudo e por Tua soberana vontade tudo que foi criado e veio a existir. A grande realidade, irmãos, é que esse capítulo 4, ele mostra a grandeza do nosso Deus. E aí eu sinto pena das pessoas aqui na Terra que debocham de Deus, que acham que pode mais do que esse ser que a nossa mente é limitada demais, um ser que tudo criou, um ser que é autoexistente, que nunca foi criado, que sempre existiu, o nosso Deus, o nosso Jesus e o nosso Espírito Santo. Portanto, aquele que crê em Jesus Cristo tem uma fonte inesgotável de poder sobre a sua vida, porque o poder do alto vem sobre ele. Eu convido você a entregar a tua vida para Jesus Cristo, se aí você não entregou. E também você que diz que entregou a sua vida
para Jesus Cristo, mas parece que brinca com o evangelho, brinca de ser cristão, brinca de ser discípulo de Cristo, não é mais momento para isso. Nós estamos vivendo os últimos dias e que nós possamos ser achados, né, naquele grande dia do arrebatamento da igreja, que nós possamos estar todos nós com este nosso Deus, que por amor enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Na próxima aula, vamos ver o término dessa ponte, que é o capítulo 5. Que Deus te abençoe grandemente.